o meu boa noite especial a ela, que é analista de relações internacionais e doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo, Bárbara Regina. Muito boa noite, Bárbara. A Bárbara já está com a gente. Oi, Bárbara. Obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Antes de passar a palavra para você, eu gostaria de acionar o nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa, o Luca Bassani. Ele faz um resumo com as últimas atualizações do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos acompanhar. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Nós vimos que hoje os ucranianos conseguiram de maneira bastante bem sucedida atingir um centro e um estoque de armamentos e munições dos russos na região de Kherson. Só para lembrar a toda a nossa audiência, desde o começo dessa guerra, ainda mais nos primeiros dias, a província de Kherson, que não é muito distante da Crimeia, ao norte, foi anexada de maneira bem sucedida pelos russos, apesar de não ter uma maioria de étnicos russos expressiva. Mesmo assim, os ucranianos têm tido diversas tentativas de recuperar essa região sem sucesso até o momento. Os americanos enviaram armamentos de longo alcance, foguetes de longo alcance na última semana, o que muitos acreditam que pode chegar a 400 milhões de dólares em doações, tanto em munição quanto em foguetes e armas propriamente dito. A gente viu então que os ucranianos disseram que mataram dúzias de soldados russos, além, é claro, de destruir um importante centro de distribuição de armamentos nas proximidades de Kherson. A agência russa diz que houve sim um ataque como esse, mas apenas 8 pessoas morreram, 7 pessoas morreram, algumas versões, e também dezenas de feridos. Aquilo que a gente vê é que sempre há uma guerra de duas versões, mas de qualquer maneira, sim, foi um ataque bem sucedido, o primeiro em muito tempo nessas últimas semanas, onde a Rússia teve sucessivos ganhos, principalmente na região de Donetsk, onde a batalha continua de forma bastante dura, principalmente após os ataques em regiões civis, onde nós tivemos a morte de mais de 30 pessoas em uma região estritamente residencial no último final de semana. Também falando sobre a guerra nos aspectos econômicos, a gente vê que o euro passa por uma grande dificuldade, chegou hoje na paridade com o dólar de 1 para 1, muito se dá pela questão da crise energética e do temor do mercado dos russos cortarem repentinamente o fornecimento, além, é claro, da previsão da estagnação econômica e recessão por conta também da guerra na Ucrânia e pelos negócios, as empresas, as indústrias na Europa serem fortemente dependentes do gás e do petróleo russo. A gente vê que o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, pediu para que os alemães economizem energia o máximo que possível durante o verão, onde não há necessidade do aquecimento, tanto na energia elétrica também quanto da utilização do ar-condicionado, para que o estoque para o inverno seja cada vez mais aumentado e não passem necessidade no inverno, que é o período onde há maior utilização, principalmente do sistema de aquecimento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela garante que se os esforços forem feitos, a população europeia será recompensada sem grandes dificuldades durante o inverno, mas é preciso que nesse momento onde há um certo excedente, que façam a economia necessária para exatamente evitar qualquer problema daqui 6 meses. Todas as repercussões da guerra, tanto militarmente quanto economicamente, continuaremos passando para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Bom, nós estamos aí com a Bárbara Regina, doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo. Doutora, vamos aproveitar, a gente está ouvindo aí, né, essa ajuda do governo americano ao exército ucraniano. O que tem de apoio humanitário e o que tem de interesse comercial e estratégico nessa ajuda à Ucrânia? Boa noite, William. Boa noite, assinantes. É um prazer estar aqui. E essa pergunta é extremamente importante porque nunca é só uma coisa, nunca é só interesses humanitários, sempre há mais. Não existe espaço vazio na política. A gente diz isso muitas vezes porque existe um ator que tem determinado objetivo e ele vai atrás desse objetivo. No caso da Ucrânia, nós temos um pacote bilionário de 40 bilhões vindo dos Estados Unidos. Vamos lembrar que o Joe Biden está passando por grandes dificuldades, tem uma alta reprovação, não está conseguindo governar e o cenário pode piorar nos Estados Unidos. Temos as eleições de meio de mandato no final do ano. Então,
a narrativa, ela é geralmente construída para os fins humanitários, e não que não seja legítimo, é sempre legítimo preservar a dignidade da pessoa humana. O Brasil é signatário de vários acordos internacionais, o Brasil tem isso cravado na sua Constituição, direitos humanos importam e é a razão de ser na luta entre alguns estados numa guerra para preservar as pessoas. Isso é o que vale. Porém, inúmeros países utilizam essa narrativa, e não é só um lado, mas todos os lados utilizam a narrativa de se preservar vidas para atingir objetivos espúrios nesse sentido, porque numa guerra você precisa preservar a vida, mas os interesses comerciais, os interesses tarifários, geopolíticos, eles importam e muito. No caso dos Estados Unidos, a gente tem instabilidade política em várias partes interessadas, não só nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, estão passando por instabilidades políticas decorrentes de problemas econômicos, decorrentes muitas vezes não só dos problemas econômicos da guerra em si, mas da pandemia. É uma bagagem que os países têm de carregar, tem que gerenciar, e no meio disso tudo, a gente precisa lidar com 8 milhões de refugiados dentro do território ucraniano. Alguns voltaram, outros foram acolhidos por países vizinhos, mas a questão humanitária, ela é utilizada por vários lados na política internacional para fins comerciais, tarifários e, especialmente, no caso Rússia e Ucrânia, geopolíticos. E aí, doutora, quando a gente vai analisar essa ajuda humanitária de 40 bilhões de dólares, nós também precisamos enxergar o faturamento da indústria bélica americana em 2021 de 531 bilhões de reais? Com certeza. Quando a gente fala de política externa, a gente não está falando do sistema internacional, do que está acontecendo lá fora. Quando a gente fala de política externa do Brasil, política externa dos Estados Unidos, nós estamos falando das forças internas. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos. Nós estamos falando da indústria americana, indústria bélica, indústria militar. Essa indústria teve vários ganhos recentemente no governo americano. O Joe Biden tem uma política para minimizar a utilização, a venda, o porte de armas, e com algumas baixas da Suprema Corte norte-americana, essa indústria teve alguns ganhos. Então, você tem disputas políticas internas num país que refletem a política externa, o lobby, que é muitas vezes citado. Então, você tem uma indústria poderosa nos Estados Unidos, a indústria bélica, que vai ganhar ainda mais projeção nessas eleições do final do ano, as eleições de meio de mandato. A indústria bélica é poderosa nos Estados Unidos, a indústria bélica, ela tem nos republicanos uma grande força política, e tudo indica que a partir de 2023 haverá expansão desse setor, especialmente se a guerra continuar. E tudo indica que a guerra vai continuar, a paz está muito distante. Nesta quarta-feira, delegações militares da Turquia, Rússia e Ucrânia se reunirão com representantes da ONU na Turquia para discutir a exportação segura de grãos ucranianos. Esta reunião, de 4 vias com autoridades turcas, ocorrerá porque os preços dos alimentos dispararam em todo o mundo devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. O que o mundo pode fazer para conter esse aumento de preços? Isso é possível ou nós somos dependentes da Ucrânia? Isso é possível. A mobilização, ela pode gerar consensos e pode gerar negociações importantes para lidar com esse aumento de preços. O Banco Mundial já fez a previsão de que o aumento do preço dessas commodities agrícolas, ele é muito superior ao que o mundo viveu nos anos 70 com a crise do petróleo. Então, você tem um aumento desenfreado, não só causado pela guerra, mas pela crise climática. Então, você tem várias crises acontecendo ao mesmo tempo que vão impactar o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis e outros tipos de insumos. E aí você precisa se mobilizar. Essa reunião é extremamente importante, lembrando que Rússia e Ucrânia juntas correspondem a 30% de exportação e consumo de trigos e demais cereais.
você tem o trigo, o milho, os cereais, que fazem parte da base alimentar de várias sociedades. Então, é muito importante essa reunião. Mas todos nós ainda vamos continuar dependentes dessa guerra, porque é muito importante que haja esforços de todas as partes para que a inflação que vem desde a pandemia, ou seja, já é um problema que nós estamos lidando desde 2019/2020, que se agravou com a guerra e a instabilidades políticas em vários países, o que atrapalha os rumos da economia. Então, isso gera distorções gravíssimas em vários países de maneiras diferentes, mas todos nós estamos sendo afetados pela alta dos alimentos, a inflação dos alimentos, a inflação dos demais bens de consumo, da produção, gera todo um efeito em cadeia, e nós precisamos de mobilização, e essa mobilização ela vai chegando nesses tipos de eventos. Isso é muito importante para que possamos ter mitigações do preço. Estagnação, juros altos, baixo crescimento, isso é uma péssima receita, mas é o que nos espera e é o que nós estamos vivendo há tempos. Então, é melhor a gente se mobilizar o quanto antes. Bárbara, quando você olha para o mapa da geopolítica, a gente enxerga um novo destaque nessa nova rota comercial, alguém que apresenta um número maior de cartas e um poder maior de negociação? Nessa conversa de quarta-feira? Sim. Olha, você tem alguns atores determinantes que vão fazer parte dessa rodada, mas, ao mesmo tempo, você tem atores periféricos que fazem parte dos bastidores. Eu quero dar 2 exemplos aqui muito importantes para essa rodada de negociação, mas que também afetam os rumos da guerra. Eu quero citar aqui o que está acontecendo entre Moscou e Teherã, entre Rússia e também entre o Irã. A agência americana, a gente estava falando sobre as armas no bloco anterior. Sim. A agência americana divulgou que o Irã vai vender drones para a Rússia. Drones de alcance de 7.000 quilômetros, não que o Irã seja uma potência militar, mas que é muito importante para a questão do Oriente Médio. Então, você tem uma rodada de discussão agora sobre o preço dos alimentos, mas você tem desdobramentos que estão surgindo que dão fôlego à continuidade da guerra. Então, mesmo que tente se controlar agora o preço dos alimentos, guerra é sinônimo de incertezas. Então, você tem a entrada de novos atores, como o próprio Irã, que pode dar novos contornos ao embate Rússia-Ucrânia e afetar a economia como um todo. Você também tem a China, que ela é muito interessada, lógico, tanto na produção como o preço dos alimentos, mas você tem a China com preocupações sérias em relação à presença dos Estados Unidos na região Ásia e Pacífico, e a comunidade internacional como um todo, o G7, até alguns especialistas aqui no Brasil, falam para a China intermediar a questão da guerra. Olha, China, você tem grande prestígio com Vladimir Putin, por que você não faz esse papel de intermediação? Mas a China, ela tem pretensões maiores, ela quer a menor presença, por exemplo, dos Estados Unidos na região Ásia e Pacífico, e ela pode usar isso como uma carta na hora de se discutir. Então, resumindo aqui, a gente pode ter essa reunião de quarta-feira para falar sobre a questão dos alimentos, mas você tem atores que estão ou não dentro dessa reunião que vão dar novos fôlegos para a continuidade da guerra. Então, é uma ação conjuntural, discutir o preço dos alimentos, e aí vai ter um impacto em cadeia, e ele não vai ser automático, vai demorar um pouco para isso chegar no consumidor final, eu, você, quem nos assiste, e nós temos esses desdobramentos que vão dar fôlego, e a guerra vai continuar. E você tem, por exemplo, a Letônia, que está buscando fortalecer o seu alistamento militar, a Letônia que faz fronteira com a Rússia. Então você tem movimentos periféricos e movimentos de grandes proporções que sinalizam que essa guerra vai continuar. Então, essa conversa que teremos na quarta-feira, ela vai ter que se repetir praticamente quinzenalmente,
para que haja um controle dos preços. E a China, ela tem que participar de todas as reuniões. Bárbara, você fala sobre esse avanço, né, do exército, ou melhor, da guerra, e eu até comentava ainda há pouco com um deputado fazendo referência a todos os especialistas que nós conversamos aqui para falar sobre esse tema, né? E todos falam sobre o estender da hora, de como isso, a guerra vai se esticando e ninguém acredita no fim da guerra em curto prazo. Existe algum fator que pode fazer diferença para o fim da guerra, para além, né, dos desejos de Putin, né? Existe alguma coisa que você enxerga e fala assim, poxa, William, esse ponto pode ser determinante para a gente parar? Porque Zelensky já falou que não tem a menor pretensão de abrir mão do seu território. A Rússia diz que ainda nem começou a ofensiva. Você enxerga alguma coisa que pode fazer a diferença para a gente acabar com o conflito? Atenção, Rede Jovem Pan, são 11h29. Olha, essa pergunta é a pergunta do momento, né? O que pode ser feito para que essa guerra chegue ao fim depois de 138 dias? A guerra, ela tem causas multifatoriais. Se fosse um único fator, a resposta ia ser mais fácil, mas não é. Até porque os objetivos dos dois lados foram mudando. Você tem o objetivo principal da Rússia, que era derrubar o governo de Zelensky, que era colocar um governo pró-Rússia. Esse objetivo foi mudando ao longo da guerra e agora a Rússia quer consolidar os territórios conquistados, que é do leste ucraniano, pegando uma faixa que faz fronteira com o seu próprio território até o sul, para ter acesso ao mar, para ter uma rota terrestre até Moldávia. E aí o Vladimir Putin já fala em si criar uma rodovia de Rostov no sul até Donetsk no oeste. Então esses objetivos foram mudando. A Ucrânia falava sobre o ingresso na OTAN, isso mudou. Falava sobre a União Europeia, talvez continue. É preciso que haja concessões dos dois lados. E como você bem mencionou, os dois lados não querem fazer nenhuma concessão. E as negociações falharam, as rodadas de negociações falharam. E dois atores são fundamentais nessa rodada de discussão, que é a China e os Estados Unidos. Eles precisam participar como partes interessadas, não para intermediar, mas o que interessa à Rússia é evitar o avanço europeu ocidental em terras que a Rússia dominava até pouco tempo atrás. Nos anos 80, nos anos 70, quando tínhamos a União Soviética, os aliados faziam parte da cortina de ferro, uma aliança militar. Os antigos aliados dessa época, hoje, estão ou na União Europeia ou na OTAN. Então, essa guerra para a Rússia é importantíssima, porque é a última barreira da influência ocidental europeia, onde a Rússia quer buscar manter a sua área de influência política, geopolítica. Então, o que a China e o que os Estados Unidos pensam e esperam desse confronto precisa estar na mesa de negociação, porque os Estados Unidos, porque a Rússia e a China, elas estão extremamente descontentes com o avanço dos Estados Unidos e da influência norte-americana na região que tem o seu domínio político. Então, a China quer menos presença dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, a Rússia quer menos presença da Europa Ocidental / Estados Unidos na região da Eurásia. Por isso que a entrada do Irã nessa guerra Rússia-Ucrânia, ela cria mais tensões no Oriente Médio, onde até pouco tempo atrás os Estados Unidos tinham tropas militares, e isso vai deixando o jogo político da guerra sem um final definido e um final feliz, que é justamente a paz. Então são causas multifatoriais, influência norte-americana, influência europeia, a busca por um espaço geopolítico russo na região. Você tem vários fatores, várias demandas dos atores que ali participam do conflito Rússia-Ucrânia, e é preciso negociar. É uma negociação que leva meses. Por isso que os desdobramentos, por exemplo, a entrada da Finlândia e Suécia na OTAN, o avistamento militar que ganhou fôlego na Letônia e outros movimentos, eles mostram que a guerra ela vai durar, ela vai passar o inverno. E a questão energética
que a gente comentou agora na reportagem que você comentou, sobre a importância de se fazer um racionamento na Alemanha. A Alemanha e a Itália estão reativando a indústria de carvão. A Europa quer ficar independente do petróleo e do gás russo até 2030. E para isso, ela está investindo bastante em outras matrizes energéticas. E a Rússia, ela busca, para não perder com isso, busca novos compradores, que é justamente a China. A China pode se tornar, então, a principal parceira no lugar da Europa. Então, são vários interesses nessa guerra e é difícil apontar um único fator que vai solucionar. O que nós sabemos é que está longe de acabar. O uso, né, da energia russa como estratégia, né, como moeda de troca no período do inverno, a gente acaba, como você falou, fortalecendo o Irã e também um parceiro que a gente pouco fala, que é a Venezuela. Exatamente, a Venezuela ela é um parceiro extremamente importante nesse momento em que o Vladimir Putin ele contesta esse status quo da liderança norte-americana. Então, Venezuela, Cuba, Irã são parceiros geopolíticos extremamente importantes para a narrativa russa. Vamos lembrar que a guerra também é um confronto de narrativas, é um confronto de discussões políticas. A Venezuela tem uma grande matriz energética, ela pode muito bem ser um parceiro estratégico nesse momento, e isso acende o alerta nos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam por uma das maiores crises políticas da sua história. Então, eu tenho certeza que, nesse momento, é um dos piores cargos do mundo ser o presidente dos Estados Unidos, porque há uma rejeição interna e, ao mesmo tempo, diplomaticamente, não se consegue avançar na questão da guerra Rússia-Ucrânia, além de perda da influência em áreas-chave como o Oriente Médio. É importante a gente ressaltar que, por falar em Venezuela, é um dos países em que mais, quando a gente fala de refugiados, é um dos países em que há mais refugiados em relação ao regime totalitário que existe lá, né? Porque a gente sabe que não há democracia na Rússia, na China, na Venezuela, em Cuba. Então a gente precisa sempre lembrar ao assinante que esses países, eles não são países democráticos. E quando você é líder de uma ditadura, é mais fácil governar internamente, não tem oposição. Eu queria agradecer à analista de Relações Internacionais e doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Bárbara Regina. Bárbara, obrigado pela gentileza de conversar com a Jovem Pan News. Uma boa noite para a senhora. Obrigado, o prazer foi todo meu, William. Boa noite, assinante.